Tudo bom, pessoal? Vamos, aqui é o Alan, o trabalho é do Alan e do Fernando. A gente está aqui para fazer o gráfico G e T do ferro. Então, vamos começar aqui pelo básico, né? Pela explicação. Eu não vou detalhar muito essa parte, porque isso aqui está na primeira aula, na parte 1 de sistemas heterogêneos unários. Tanto é que toda essa explicação e esse desenvolvimento aqui é dos slides do professor Jefferson Klug. Então eu vou passar bem rápido aqui, só para também não começar do nada. Então, basicamente, a equação que a gente vai usar, a dedução dela começa da junção da primeira lei com a segunda lei, onde a gente vai ter o du, junto com o g com a equação de Gibbs, a gente tem essa segunda equação. E então a gente junta as duas e a gente obtém essa equação aqui, que é dg igual a menos sdt mais vdp mais o nosso fator lá, que é o nosso potencial químico. Então é feita a prova de que o potencial químico é igual a energia de Gibbs molar. E voltando para a equação que a gente achou, a gente cortando esse termo aqui que tem o ΔP, que vamos fazer a pressão constante, a gente vai ficar com essa equação, que é o diferencial do potencial químico menos SDT. Sendo que o S, a função de S, a gente já sabe que é essa aqui, o S de referência, que geralmente é utilizado no 298, mais a integral de 298 aT de CPT dt. Então, como tem o S dentro de dt e eu também tenho uma derivada aqui no potencial químico, vai ficar uma integral dentro de outra integral. E aí a gente finalmente vai achar essa equação aqui de baixo, que vai ser a equação que a gente vai usar durante todo o trabalho. Então, sempre lembrando que a gente está tratando de diferencial. Eu tenho um T de referência menos, eu tenho um T, na verdade, que eu quero encontrar menos o meu T de referência. Então, aqui potencial químico igual a energia livre de Gibbs molar, e aqui eu tenho minha integral dentro da minha outra integral. Então, essa é a equaçãozinha que a gente vai utilizar. Eu queria mostrar, então, como eu já falei, aquela foi a dedução da fórmula, né? Passei de maneira rápida, que já foi apresentada pelo professor, em detalhes. A gente está aqui no NIST, né? Essa data center aqui, onde a gente tem informações do ferro, no nosso caso, a curva que a gente vai fazer é do ferro puro. Então, a gente, abaixando aqui, é que a gente pode ver que eu vou chamar um pouco de subfases. Então, a gente tem valores de CP entre 298 e 700, entre 700 e 1042, entre 1042 e 1100, entre 1100 e 1809 e 298 a 1809. Então, aqui é o melt point, que é o ponto de fusão. Estou mostrando essas várias mudanças porque para cada uma delas vai ter um bloco de cálculo diferente. Então aqui são a fase alfa com delta, que é o gama. Então voltando aqui, vamos para o cálculo, né? Então eu vou explicar aqui e basicamente os outros vai ser a repetição deles. Então a gente começa aqui com o nosso S padrão de referência, que a gente acha lá no site do NIST, naquele site que eu mostrei. Temos o nosso bloco aqui, o nosso range de atuação do nosso CP entre 298 e 700, e a gente pega os valores que a gente encontrou lá no NIST. Então, no NIST, diferente do de Hoff, ele utiliza no polinômio do CP 5 fatores, A, B, C, D e E. No de Hoff ele só utiliza até o D. Então, a gente preferiu pegar todos os dados do NIST para ficar uma coisa padrão. Então, aqui são os valores, eu posso mostrar novamente. Pelos primeiros valores aqui de 298 a 700 do NIST. Então, voltando, a gente tem a nossa equação, que é o nosso GT de referência, nosso GT menos G298, que é a nossa temperatura de referência. Então, a gente já tem a nossa equação conhecida. A equação é extensa, ela dá um trabalhinho bom, mas não tem nada de complicado, porque são integrais bem simples. Então, a gente substitui o CP pelo nosso polinômio, divide todo mundo por T, e vai fazendo a primeira integração por partes. Então, aqui fica ln,
aqui fica T, aqui fica T2 sobre 2, aqui T3 sobre 3, e aqui T-1, T-2 sobre 2, que fica o T2 para baixo. Então a gente faz nossa primeira integral, depois os termos que não estão acompanhados de CP a gente vai somando, enfim, a gente acabou a nossa primeira integral. Depois a gente vai para a nossa segunda integral, não tem nenhuma dificuldade também, só tem que ter muito cuidado na hora do cálculo. Isso aí, às vezes, como o cálculo é maçante, acaba se errando, mas a gente fez a revisãozinha direitinho e deu tudo certo. Mas no final, finalmente, a gente chega no nosso valor, na nossa equação. Voltando aqui, pessoal, então esse é o cálculo que é feito para todas aqueles blocos de temperaturas que foram mostradas ali no NIST. Então eles se repetem. Então, dando um exemplo aqui, lembrando que esse aqui a gente fez de 298 a 700, que é o primeiro bloco de dados de CP que o NIST nos fornece. Então, quando a gente vai para o segundo bloco, de 700 a 1042, nós fazemos a mesma equação. Qual é o único detalhe que tem que ser prestado atenção? Os A1, B1, C1, D1, E1, eles são modificados, eles são de acordo com a tabela do NIST para esse range de temperatura, que agora vai ser de 700 a 1042, e o seu S de referência, que ele não é mais o 298, ele passa a ser agora o 700. Esse valor também está presente lá no NIST, então vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui no NIST, agora a gente vai passar para o segundo bloco, 700 a 1042, então a gente tem novos valores de polinômio para o CP, e a gente também tem o nosso S de referência, que é o 5274 para a temperatura de 700. Então, 5274, a gente vai atuar nesse range, temos novos valores de CP. O processo da equação continua o mesmo. Logicamente, como agora a gente tem o 700 e não o 298, as constantes vão mudar, mas no final a gente vai ter uma equação muito parecida, com um valor numérico diferente, obviamente. Então, para cada faixa de temperatura, a gente fez esse processo. Então, aqui foi primeiro de 298 a 700, depois de 700 a 1042, depois de 1042 a 1100, depois de 1100 a 1809. Depois a gente passa para uma segunda fase, lembra? Que é a fase do ferro gama, onde a gente faz novamente, a gente volta para a referência, que é 298, e faz de 298 a 1809, e depois a gente vai para a fase líquida, onde também a gente faz 298 a 1809. O ferro ele tem alotropias, então por isso que a gente tem tantos blocos de cálculos diferentes. Lembrando que esse primeiro bloco que a gente repartiu em várias faixas de temperatura vão se transformar numa curva só. Então eu fiz aqui 4 blocos, mas esses 4 blocos vão se transformar numa curva só. Então a gente vai passar aqui para baixo para mostrar os gráficos. Então vamos lá para os gráficos. Como eu falei, nós temos 4 blocos de temperatura. Então esses 4 blocos, esse conjunto dessas 4 equações vão formar uma curva só, que é essa curva alfa delta que ele chama. Então a primeira equação, que vai de 298 a 700, é essa área aqui que está marcada como 1. A segunda vai de 700 a 1042, essa segunda área. Desculpa que os itens aqui não tá o 2 aqui. Depois a gente tem a terceira, que é de 1042 a 1100, depois de 1100 a 1809 em diante. Então essas 4 equações vão formar uma curva só, que é essa fase alfa delta que ele chama aqui. Depois, com a outro bloco de equações que a gente fez, que vai de 298 a T, é a nossa fase gama, que vai ser regida só por uma equação, que é esta aqui, em amarelo. E, finalmente, a gente vai ter a nossa fase líquida, que é essa curva azul, que também vai ser utilizada naquela mesma equação. Então, agora a gente pode sobrepor as 3 equações. Então, aqui do lado a gente consegue ver a fase alfa, a delta, a gama e a líquida.
E a gente consegue ver que justamente nas trocas de fases, nas interfaces entre elas, nós temos que a fase mais estável, ela tem a energia de Gibbs menor. Então você pode ver que a líquida aqui, nas duas fases aqui, na alfa e na delta, até na própria gama, como elas estão muito perto uma da outra e a resolução do gráfico não é boa, a gente não consegue enxergar bem essa, como é que eu posso dizer, essa troca. Mas no líquido a gente consegue ver bem que o líquido está acima de todas as curvas e apenas aqui, nesse ponto perto de 1809, ele passa a ser a curva mais abaixo do gráfico, provando que a fase mais estável, acima de 1809 kelvins, é a fase líquida. Como a resolução estava ruim, que eu acabei de falar, a gente fez até essa espécie de aproximação. Notar que o gráfico aqui, ó, a gente tentou pegar um ponto do gráfico. Então aqui a gente está entre 1197 e 1200, ou seja, a gente está numa faixa aqui só de 3, 4 kelvins para ver se, mas mesmo assim ainda fica difícil identificar que tem duas curvas aqui. Eu sei que é difícil ver, mas tem a curva alfa delta e a curva gama e elas estão se cruzando aqui. A mesma coisa desse outro lado, na temperatura de 1699. Também tem duas curvas aqui, elas estão se cruzando. Isso aqui nada mais é do que um zoom dessa primeira curva, que é o gráfico GT, que era o objetivo do trabalho. Algumas coisas que também foram pedidas pelo professor foi a comparação com o FACT6. Lá no mural pedia que pegasse alguns valores, né, calculados e comparasse com o valor que o FACT6 obtinha. Então, lembrando, você entrava lá no FACT6, Reaction Web, então você coloca lá o seu elemento, coloca a sua temperatura de referência que você quer, ele vai ter um valor. Então aqui eu peguei esse aqui só para mostrar como era. Mas a gente fez isso aqui umas 8, 10 vezes, que são esses valores que vocês estão vendo na tabela. E como a gente pode ver, a gente tem uma precisão bastante aceitável, que menos de 0,5%. Então, só para explicar esse gráfico aqui, é o valor que a gente pega lá no FACT6. Então, a gente diminui ele do valor de referência, que é 298, e a gente consegue calcular aqui junto com o delta. Então, a gente está comparando o delta calculado, que é o feito por nós, Alan e Fernando, e o delta do FACT6. Então, o nosso erro percentual é esse dessa coluna. Então, comprova que as nossas equações estão exatas, né? Estão corretas. Eu acho que é isso. Aqui está o resultado final, que é o gráfico GT do ferro. Lembrando que o ferro tem alotropia, então por isso que a gente tem essas diversas mudanças de fase, diversos blocos de equações. Mas acredito que tenha ficado tudo entendido. Então, qualquer dúvida, só falar.